Nessa série de vídeos, eu estou ensinando aos operadores do direito todos os detalhes sobre as custas processuais nas principais ações cíveis no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e como o correto recolhimento impacta na velocidade do trâmite processual, acelerando o recebimento dos honorários. Eu sou Daphne Cunha, sou servidora do TJRJ e atuo há mais de 10 anos em vara civil. Minha missão é ensinar tudo o que eu sei sobre custas judiciais e fazer com que você acelere o seu processo e receba seus honorários muito mais rápido. E hoje o tema do nosso vídeo é muito especial, porque é talvez o momento mais esperado pelos advogados dentro do trâmite processual, que é o recebimento do mandado de pagamento. E a pergunta é a seguinte: afinal de contas, mandado de pagamento gera recolhimento de custas? E a questão é a seguinte: se o seu cliente, se a parte não tem o benefício da gratuidade de justiça, sim, sempre que você pedir a expedição de mandado de pagamento, vai gerar o recolhimento de custas. E eu trouxe hoje para você um modelinho que está disponível lá no site da Corregedoria, para você acompanhar comigo. Então, como você pode ver, tá aí. Você vai ter que recolher nos atos dos escrivães, que é essa conta 1102, dígito 3, o valor de R$ 10,28, tá? Esse valor é fixo, é por mandado de pagamento expedido, tá bom? Então, se suponhamos que você está pedindo aí mais de um mandado de pagamento, às vezes você vai dividir esse valor entre várias partes, São vários autores que vão receber cada um valor diferente. Você vai pedir a expedição de mais de um mandado, você vai multiplicar esse valor pelo número de mandados que você estiver pedindo. E não pode esquecer que sempre que você faz o recolhimento nessa conta aqui de atos dos escrivães, ela gera também o recolhimento desses percentuais legais aqui, do CARG, FUNPERJ, FUNDIPERJ e FUNARPEM. Esses valores, gente, eles já vêm fixos quando você vai lá preencher a grege. Ele já automaticamente ele faz esse cálculo para você, tá bom? Você não precisa se preocupar. É só você saber que você não pode deletar esses valores quando você estiver lá preenchendo a sua grege, ok? E aí uma questão bem interessante é o seguinte: o advogado, quando ele pede um mandado para levantar os honorários dele, mesmo que a parte tenha gratuidade de justiça, ele sempre tem que recolher as custas relativas ao mandado de pagamento que ele está requerendo, tá? Ele só não vai recolher esse valor caso ele tenha também o benefício da gratuidade de justiça, que aí ele vai ter que fazer esse requerimento para o juiz. Mas não sendo o caso, ele vai ter sim que recolher o valor das custas, mesmo que a parte que ele esteja representando no processo seja beneficiária da gratuidade. Inclusive, a ausência desse recolhimento prévio das custas para a expedição do mandado é algo que costuma gerar bastante atraso, bem na hora de você receber finalmente seus honorários. Então, o ideal é que você de cara peticione, requerendo, já pagando essa grege, vinculando essa grege ao processo. Isso é muito importante, porque senão o seu processo volta para o final da fila. E aí vai gerar um atraso que pode ser de dias, de algumas semanas, dependendo da vara. Então, o interessante é que você já evite isso e faça previamente o recolhimento das custas. E quais detalhes você precisa ficar atento no momento do cumprimento da sentença, que vão fazer toda a diferença e acelerar aí o seu processo para o recebimento desse mandado? É o seguinte: logicamente, se você tem uma sentença que transitou em julgado, você já deve entrar logo com a petição pedindo o cumprimento da sentença e, logicamente, já trazendo a planilha de débitos, mesmo que
no caso, ou a sentença transitou em julgado, ou mesmo que tenha tido apelação, aí já voltou lá do tribunal com acórdão, esse acórdão já com trânsito em julgado, você imediatamente já pode adiantar e trazer essa petição, né, pedindo já a intimação do réu para o cumprimento da sentença, já trazendo todos os valores, tudo corretinho. Isso vai adiantar bastante e nesse momento você não precisa se preocupar com nenhum recolhimento de custas, porque esse pedido não gera um recolhimento de custas. Entretanto, se decorreu o prazo legal e o réu não fez o pagamento espontaneamente, aí sim você já deve se adiantar para fazer o recolhimento de taxa judiciária relativa aos seus honorários, tá? Mesmo que o seu cliente tenha gratuidade de justiça. A gente até falou disso nesse vídeo antes. Mesmo que o seu cliente tenha JG, ainda assim você vai ter que recolher taxa judiciária relativa ao valor que você está executando dos seus honorários. Então, a questão é a seguinte, a taxa judiciária segue aquela regrinha 3P. Já tem vídeo aqui no canal, no perfil, ensinando exatamente essa regra. E você não pode perder para você não errar mais no recolhimento da taxa judiciária. Mas a regrinha 3P é o quê? 3% do valor do pedido. Se você está pedindo 10, se os seus honorários, né, se a execução dos seus honorários é de 10 mil reais, 3% em cima de 10 mil reais. Enfim, 3% em cima do valor que você estiver executando. E se esses 3% não atingirem o valor da taxa mínima, atenção, muita atenção a isso. Se não atingir o valor da taxa mínima, você precisa recolher, no mínimo, a taxa mínima. E será que vale a pena para o advogado fazer o pedido de gratuidade de justiça para o juiz, para ele não ter que pagar essa taxa judiciária, nem as custas do mandado de pagamento dele? Aí vai depender, né? Se a sua real situação financeira realmente não te permitir recolher essa taxa judiciária, essas custas, aí realmente pode ser válido sim. Mas o ideal é que para você não gerar muitos atrasos no seu processo, que esse pedido já seja instruído com todos os documentos hábeis à análise do juiz, se realmente você tem essa hipossuficiência financeira, né? Que documentos seriam esses? Já a sua declaração do imposto de renda, os seus comprovantes de renda, suas contas, extratos de cartão de crédito, tudo que você possa instruir para mostrar para o juiz a hipossuficiência, isso já vai adiantar bastante, porque na primeira análise ele vai conseguir verificar e deferir ou não essa JG para você. E se você não tem documentos que sejam capazes, né, de instruir esse pedido, talvez não seja a melhor opção, porque você vai atrasar bastante o recebimento do seu mandado de pagamento e muito provavelmente você não vai conseguir essa gratuidade, né, que tem realmente essa necessidade de instrução com documentos, com provas. Então, para você pensar bem direitinho se isso vai ser o mais interessante para você, porque afinal de contas, tempo também é dinheiro. E outra situação interessante é o que muda no caso dessa execução ser contra a fazenda pública. Nesses casos, você vai precisar ficar bastante atento ao seguinte: ultrapassado o prazo, né, de impugnação do cumprimento de sentença, ou caso tenha sido impugnado, tendo já o julgamento, a fixação do quantum do valor devido pela fazenda, vai ser expedido um RPV ou um precatório, né? A gente precisa lembrar que a execução contra a fazenda, o regime de pagamento é o regime de precatórios, previsto lá no artigo 100 da Constituição. Não é minha ideia aprofundar nesse assunto aqui, tá? É só realmente falar essa situação por alto, só para você ter ideia de como você deve proceder. Em cada caso, seja fazenda federal, estadual ou municipal, existe um limite máximo
para você requerer o RPV, que é a requisição de pequeno valor, que aí é só um ofício que vai para a Fazenda, dando para eles um prazo de 60 dias para fazer o pagamento, por meio de um depósito judicial que vai ser feito nos autos e depois, em seguida, expedido um mandado de pagamento para o seu cliente, para você, tá? No caso, aqui no estado do Rio de Janeiro, a Fazenda Estadual, o limite é 30 salários mínimos, mas cada município pode ter o seu limite, né? E cada estado também tem seu limite. Aqui no Rio, 30 salários mínimos. Então, se a sua execução não atinge esse valor ou é até esse valor, então vai ser expedido um RPV. Para esse RPV não tem custas, vai ter custas só para o mandado de pagamento. Mas aí pode surgir a seguinte situação: suponhamos que saiu o RPV e decorridos os 60 dias, né, que tem 60 dias de prazo para o pagamento, que ele não pague. Nesse caso, cabe o sequestro dessa verba. E se a parte não tem gratuidade de justiça, você vai ter que recolher custas para esse sequestro, que são as mesmas custas para penhora online, para pesquisa junto aos convênios do Tribunal de Justiça, porque isso é feito num convênio que se chama Sisbajude. Eu vou mostrar aqui para vocês também um modelinho que tem lá no site da Corregedoria para vocês verem como é que funciona e qual o valor dessas custas. Como vocês podem ver, essas custas aqui é bem simples de recolher, tá? É só esse valor aqui, R$ 21,57, nesse campo diversos, que é a conta 22.12.9, tá bom? Esse recolhimento, a gente sempre, é muito importante observar, tá, gente, a descrição que tem aqui nessa campo observação do recolhimento. Ele sempre tem o item da tabela, né, da portaria de custas, de onde está sendo retirado esse valor, tá bom? Porque a cada ano é publicada uma nova tabela. E aí ele traz sempre uma observação. Aqui, por exemplo, diz: atenção, o recolhimento é por ato, ou seja, por CPF, CNPJ informado em cada sistema portal eletrônico conveniado ao TJ. Então o cálculo é igual ao valor da despesa vezes a quantidade de CPFs considerados vezes o número de portais eletrônicos consultados. Isso em conformidade com a observação da tabela 4 de portaria de custas judiciais. No caso aqui, para o sequestro, né, você vai ser só um ato mesmo, porque vai ser sequestrado o valor na conta bancária de apenas um CNPJ, que vai ser o CNPJ do município ou do estado em que você estiver executando. Com relação aos RPVs, uma situação bem interessante é que existe a possibilidade, né, já tem jurisprudência consolidada nesse sentido, do advogado destacar o valor dos honorários, tanto sucumbenciais quanto os contratuais, do valor principal, né? Porque muitas vezes o autor vai receber esse valor num precatório, você também pode receber esse valor por um precatório, mas um precatório distinto, né, em seu nome. E no caso dos honorários sucumbenciais, se esse valor não atingir aquele patamar, você pode receber por RPV, separadamente. Então vai sair um RPV para você só dos honorários sucumbenciais e sai o precatório do valor principal lá para o autor, diretamente para ele. É interessante ficar ligado nisso, que você pode estar adiantando o recebimento dos seus honorários de sucumbência. E você deve estar se perguntando aí, mas Daphne, por que é tão importante antecipar o pagamento das custas do meu mandado de pagamento? Eu vou explicar para vocês a importância de você fazer essa antecipação. Você tem que pensar no seu processo como se ele fosse um produto industrial que faz parte de uma linha de montagem. E ele começa com uma base e ele vai sendo montado cada peça por peça em estações diferentes, em diferentes setores de trabalho. Quando ele passa por um determinado setor e falta uma peça, ele tem que voltar para o setor anterior e voltar para o final da fila. Acontece a mesma coisa com o seu processo.
Quando o juiz dá a determinação para expedir o mandado de pagamento, isso vai para uma fila de processamento. O processamento vai olhar, ver se está tudo ok e verifica se é o caso de recolhimento de custas, se as custas já foram recolhidas e se foram recolhidas corretamente. Se é verificado que não houve recolhimento de custas, o advogado vai ter que ser intimado para recolher. Então você imagina o quanto isso demora, porque volta lá para o final da fila. Você é intimado, isso volta lá para a fila do prazo, aí depois quando você peticiona, isso entra de novo na fila do processamento dessa petição, para novamente chegar no servidor que vai verificar essas custas e colocar para a digitação do seu mandado de pagamento. Tudo isso pode ser resolvido, esse caminho pode ser encurtado simplesmente com você requerendo um mandado de pagamento já com as custas pagas. E não só pagas, elas têm que estar pagas, elas têm que estar devidamente indicadas. A grege, o número da grege tem que estar indicado no topo da petição. Além disso, essa grege precisa estar vinculada ao processo. Quando o advogado peticiona, tem lá um campo para ele entrar com a grege paga. E aí essa grege fica vinculada ao processo, o que adianta muito também o procedimento da conferência. Além disso, outra coisa muito importante para você ficar já ligado para não atrasar mais o seu processo é você já indicar também a conta bancária que vai receber essa transferência. Porque o mandado de pagamento eletrônico, ele nada mais é que uma transferência. A gente faz lá um documento, tá? Num sistema, né, que já tem comunicação direta com o banco, e lá a gente coloca todos os dados, inclusive da conta bancária da pessoa que vai receber. Se você já faz uma petição indicando os dados da conta, isso vai fazer muita diferença também. A gente já vai conseguir de cara, as custas estão recolhidas, está indicada ali a conta bancária, já está ok para ir direto para a digitação. Se por acaso a parte, né, ou o advogado não tenham uma conta bancária ou por algum motivo não queiram informar a conta bancária, aí o mandado de pagamento vai ser feito como era feito antigamente. Ele sai sem essa informação de conta e basta que você imprima lá do processo eletrônico e leve no banco para receber na boca do caixa. Também não tem nenhum problema com relação a isso. Com relação a essa importância de informar os dados, tem uma história muito interessante de uma advogada que informou, infelizmente, os dados da conta dela errados. E aí foi expedido o mandado de pagamento, só que ela não recebia. Ela começou então a entrar em contato, né, com o cartório para verificar o que tinha acontecido, e a gente tentava entrar em contato com o banco, mas às vezes essa comunicação é complicada, porque ela é feita basicamente só por e-mail. Tem vezes que é um gerente que responde, tem vezes que é outro, né? Eles têm lá uma equipe e às vezes realmente é uma situação assim que fica complicada. E aí, lógico que gerou um estresse tremendo, imagina, logicamente, né? Era o dinheiro dela, o dinheiro tinha não só o dinheiro dela de honorários, mas também o dinheiro da parte, né? Então era a pressão que ela estava recebendo da parte que queria receber, mais o valor pelo trabalho dela. E levou aí quase um mês para a gente verificar, inclusive ela demorou para verificar isso, que o que estava errado era um dígito da conta dela que ela tinha informado. Então, né, o mandado foi cancelado, aquele primeiro mandado enviado foi cancelado e foi refeito agora com os dados corretos. Só que isso levou um mês, fora, né, todo o estresse, não só com o cartório, com o banco, com a cliente. Imagina, essa situação poderia toda ter sido resolvida com a informação correta da conta. Então eu tô contando essa história que é para vocês verificarem o quanto é importante que essa petição seja né, verificada várias vezes para não ter mesmo nenhum erro de digitação, para a conta estar direitinho, para estar tudo certinho.
Inclusive, uma coisa muito importante que os advogados podem fazer e que agiliza demais o processo, alguns fazem, mas infelizmente é um percentual pequeno, é trazer de fato na petição todas as informações necessárias para a expedição do mandado de pagamento. E quais seriam essas informações? Você vai trazer o valor, já traz o valor que vai ser expedido, indicando as folhas onde está o depósito, indicando a folha desse valor da condenação ou da execução, indicando a folha da decisão do juiz que já deferiu a expedição do mandado de pagamento, se for o caso, se você está pedindo lá a expedição já foi deferido, porque em muitas situações o juiz já dá uma decisão, exemplo, ele fez uma decisão com relação à impugnação ao cumprimento de sentença. Lá na decisão da impugnação, no final ele já coloca, né, preclusa essa decisão, espeça-se mandados de pagamento, etc e tal. Só que isso ainda vai levar um tempo, porque tem que intimar as partes, essa decisão precisa precluir, e nisso, naturalmente, os advogados já entram com a petição pedindo a expedição do mandado de pagamento quando esse prazo já decorreu. E aí nessa petição, se você já informa, como eu estou listando para você, o valor, para quem é esse mandado de pagamento, o nome completo dessa pessoa, o CPF, os dados da conta bancária, a folha da decisão que deferiu o mandado de pagamento, tudo isso vai agilizar demais. Por quê? O servidor que vai digitar o seu mandado de pagamento, ele vai ter que conferir tudo o que aconteceu no processo para ele verificar qual é o valor que ele vai usar, quais os dados da pessoa que vai ser a beneficiária do mandado. Aí ele digita esse mandado e esse mandado vai para a caixa de conferência do chefe de serventia. Quando o chefe de serventia vai conferir, ele precisa de novo ir lá, olhar o processo inteiro, analisar se está tudo correto, se é aquele valor mesmo, se está tudo certinho, e envia para a caixa do juiz, para o juiz assinar. E quando o juiz vai assinar, ele da mesma forma, ele dá uma olhada, ele dá uma conferida se está tudo certo, se é aquele valor mesmo. Então você imagina o quanto de tempo você economiza trazendo na petição já todos os dados. Não precisa ficar o tempo inteiro, pesquisando no processo. É muito importante que os advogados pensem que o quanto eles puderem economizar de tempo na análise do processo, isso gera no final celeridade para os processos dele. Não só os processos dele, como todos os demais processos. Porque a realidade do Tribunal de Justiça do Rio hoje é uma demanda judicial enorme para pouquíssimos servidores, para poucos juízes. Então, é lógico que se houver essa cooperação, se a gente se utilizar até desse princípio do Código de Processo Civil, o princípio da cooperação entre as partes, isso tudo vai agilizar demais o processo. Então é para você parar e pensar que você pode sim fazer uma petição que vai contribuir muito para a aceleração do trâmite processual. Além dessa questão da cooperação, você tem que pensar no benefício para você mesmo, que é o seguinte: se por acaso houver algum equívoco do cartório, se esse mandado foi digitado com algum erro, com um simples contato pelo balcão virtual, um e-mail, um telefonema, é possível você apontar: olha só, meu mandado de pagamento saiu errado, na minha petição eu coloquei lá todos os dados corretos. Na mesma hora a gente tem como ir lá verificar e consertar, sem voltar esse processo todo para a fila novamente. Então, para o advogado fazer essa petição minuciosa, com todos os detalhes, com toda a qualificação do beneficiário, já indicando todas as folhas, isso traz
um benefício de evitar, né, de ter que peticionar para entrar tudo na fila de novo no caso de um equívoco do cartório. Isso facilita bastante também. Nós chegamos ao final desse vídeo e eu tenho certeza que esse conteúdo vale mais que uma greve de mandado de pagamento. Então deixa aqui embaixo seu comentário, sua curtida, compartilha com outros advogados para que eles saibam também a importância de como agilizar a expedição do mandado de pagamento dele, e não deixe de acompanhar os nossos conteúdos.